pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edivaldo Toledo, estamos em mais um episódio do Isso Pode Ajudar. Hoje com a doutora Lívia Pissoli, ela é pneumologista e também é membro da Comissão Científica de Câncer de Pulmão da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tissologia. Muito obrigado por ter vindo, doutora. Eu que agradeço, Edivaldo. E vamos falar de um assunto um pouquinho tenso, né? Sim. Que é o câncer de pulmão. Né? Sim. Eu quero que fale desde o início, pessoas que podem ou não desenvolver, os anseios que esse assunto traz também no consultório, como que é o diagnóstico e tudo mais. Sim, vamos lá. E como que eles chegam, né? Por qual motivo que eles procuram? Sim. Olha, a gente fala muito assim que é um assunto polêmico, é um assunto difícil, mas a gente precisa conversar sobre câncer de pulmão, Sim. né? Porque assim, câncer de pulmão, ele hoje é o mais comum do mundo, né? E infelizmente ele é o líder em mortalidades relacionadas ao câncer, né? É uma triste realidade. E o que acontece, né? Por que o câncer de pulmão mata tanto assim? Porque quando, né, o câncer de pulmão começa ali, ele é muito silencioso, ele dá poucos sintomas, né? Quando ele tem já uma proporção maior, um acometimento maior, o paciente pode até apresentar sintomas como, né, uma tosse crônica, uma tosse com sangue, com uma expectoração, né, sanguinolenta, pode ter dor torácica, pode ter perda de peso, mas quando isso aparece, geralmente ele já está muito evoluído, né? Para você ter uma ideia, Edivaldo, assim, ó, hoje a gente tem uma estatística que só 15% dos diagnósticos de câncer de pulmão, eles são feitos em estadio precoce, ou seja, né, num quadro inicial, assim, onde a gente tem ainda uma maior probabilidade de um tratamento curativo. E assim, de longe, né, o principal fator de risco é o tabagismo. A gente fala que o tabagismo está relacionado de 60% a 85% dos casos de câncer de pulmão, né? Então, assim, falar de câncer de pulmão também é falar de tabagismo, né? Sim. Que a gente já conversou bastante. Então, assim, hoje, né, é importante a gente pensar que uma vez que a gente tem ali o principal fator de risco, né, e que a gente incentiva e sempre orienta sobre o tratamento para parar de fumar. Por outro lado, a gente tem também o rastreamento para câncer de pulmão, tá? Para quem, né, que está indicado hoje esse rastreamento? Então, para pacientes que têm entre 50 a 80 anos, né, que são fumantes ou que largaram o cigarro nos últimos 15 anos, e que tem uma carga tabágica, ali a gente faz uma conta do número de maços por dia que essa pessoa fuma, vezes os anos que ela foi fumante, de no mínimo 20 anos maço, tá? Então, essas pessoas, elas têm indicação de fazer uma tomografia de tórax uma vez por ano. É uma tomografia que a gente fala que ela é de baixa dosagem de radiação, né? Então, a gente tem um risco praticamente mínimo ali com essa radiação do exame. E a gente faz isso por quê? Exatamente para procurar, né, sinais precoces ali, iniciais de câncer de pulmão, para ter essa janela de oportunidade de um diagnóstico precoce. Então, isso foi uma grande mudança dos últimos anos e, assim, é uma informação que precisa ser mais divulgada, sabe? Como a gente faz rastreamento de câncer de mama, a gente faz rastreamento de câncer de cólon, de câncer de próstata, é o mesmo raciocínio, né? A gente precisa procurar, né? Só quem procura acha. Sim. De fato. A questão é que tem uma negação muito forte com o câncer de pulmão, né? Porque ele tem essa mortalidade muito elevada. E esse ocultismo também, né? Porque não é algo palpável, né? A pessoa não tem um sintoma inicial. Sim. Né? Tá muito oculto. Sim. Os pacientes devem chegar no seu consultório, provavelmente com um pouquinho mais debilitados, mas inicialmente eles não tinham queixas nenhuma. Exatamente, Edivaldo. E assim, né, às vezes ele chega meio camuflado, vamos dizer assim, né? Eu tenho, por exemplo, uma pneumonia que eu já tratei 3 vezes, é uma pneumonia sempre no mesmo lugar ali no raio-x e que ela nunca cura, né? Aí você procura, faz uma tomografia, olha melhor essa imagem e por trás ali tem um tumor, né? Isso também acontece. Então, assim, né, a suspeita clínica é fundamental, sabe?
Mas, né, mesmo quando a gente faz diagnóstico em estágio avançado, a gente tem opções de tratamento, né? E aí a gente tem opção de químio, radioterapia, ou tratamento cirúrgico quando é um diagnóstico mais precoce. Mas o que a gente sempre procura é esse diagnóstico precoce para ter um tratamento curativo. Então, não necessariamente esse paciente vai apresentar uma dor ou uma falta de ar, ele já vai chegar com um histórico de recorrentes infecções. É uma das formas, né, que pode se apresentar, assim, com uma pneumonia recorrente. Mas, na maioria das vezes, quando ele é precoce, assim, né, por exemplo, uma apresentação como um nódulo pulmonar, o paciente é assintomático. Então, assim, apesar, né, que nos últimos meses, aí, anos, um ou outro fumante já vem buscando, eu vim fazer um check-up, né, e isso é muito bom. Mas, com certeza, mais pessoas precisariam disso, né, desses exames periódicos para a gente ter essa oportunidade. E os sintomas são clássicos de outras neoplasias, perda de peso de 10%, febre, ou não necessariamente? Os sintomas, assim, podem se confundir com outras neoplasias também, né? A perda de peso, mas quando aparece, né, essa tosse com sangue, chama muita atenção, né? Aí os pacientes pensam muito em doença pulmonar, em relação com câncer ou tuberculose, que entra aí num diagnóstico diferencial, infecções fúngicas e tudo mais. Agora, a gente não gosta de esperar aparecer sintoma, né? Essa é a grande questão. Assim, um outro assunto aí que a gente, né, sempre conversa também é sobre o achado de nódulos pulmonares na tomografia, né? Se por um lado, né, a gente fala que a gente precisa fazer rastreamento nesses pacientes de risco para pesquisar ali, ter esse diagnóstico precoce, por outro lado, muitas vezes vem um paciente me procurar, por exemplo, com achado de nódulo pulmonar na tomografia. E acho que uma informação importante, até para acalmar o coração aí, né, é que a maioria dos nódulos pulmonares, ela é benigna, né? Eles são benignos. Então, a gente vai aí tirar todas as possíveis características desse nódulo, desse achado radiológico ali, se tem ou não calcificação, se tem atenuação em gordura, a localização, o tamanho, os fatores de risco do paciente, para tentar estratificar ali o máximo possível o risco desse nódulo estar associado ou não com uma neoplasia. E a partir daí que a gente toma a nossa decisão clínica, né? Então, se esse nódulo, por exemplo, tem um risco baixo para malignidade, eu nem preciso fazer um acompanhamento, né? Por exemplo, um nódulo calcificado, ou se é um risco intermediário e aí esse nódulo precisa pelo menos ter um acompanhamento periódico até eu ter certeza que de fato ele não é maligno, né? Ou não, ou se tem uma suspeita grande, aí eu vou partir para uma biópsia, para um procedimento. Um rastreio para ver se é primário ou secundário também. Exatamente. Né? Em casos de pacientes com metástase, metástase, gente, é quando já tem presença de células cancerígenas em outro sistema, não quer dizer que seja um paciente terminal, né? As pessoas assustam também com esse termo também, é importante você ressaltar também que não é o final da linha, né? É apenas um método de rastreio. Acontece também o tratamento de forma mais eficaz com isso, mesmo em caso de metástase? Quando a gente tem, assim, a gente pode ter acometimento pulmonar, né, com metástases de um sítio primário extrapulmonar, né, por exemplo, câncer de mama com nódulos metastáticos para o pulmão, ou a gente pode ter metástase pulmonar de um câncer que teve origem ali no pulmão também. Aí, assim, o tratamento vai depender ali do estadiamento desse paciente, né? Mas geralmente ali vai para a linha de uma quimioterapia, uma radioterapia. E cirúrgico também pode acontecer. É mais difícil, no caso de doença metastática aí é mais difícil, né? Porque aí a gente pensa mais num tratamento sistêmico. Tá. E é importante ressaltar a questão dos nódulos, né? Para ninguém se assustar. Tem um nódulo, não se assuste. Exatamente. Assim, né, eu acho que quando, né, óbvio, se a gente se depara com um laudo, né, descrevendo um nódulo, né, seja em qualquer parte do corpo, né, a maioria das pessoas já ficam muito assustadas e acho que a recomendação é assim, procurar um atendimento especializado, né, no caso do nódulo do pulmão, procurar um pneumologista, mas, né, essa informação é importante, a maioria é benigno. E assim, né, dependendo do nódulo ali, a gente consegue
consegue estudar muito bem as características dele para dizer isso com muita segurança, sabe? Hoje em dia a gente tem uma evolução muito grande dos tomógrafos, então a gente consegue estratificar assim, por vários ângulos, com várias imagens diferentes, e isso ajuda bastante. Lívia, a questão, lógico, você citou da pessoa que é tabagista e tudo mais, mas o câncer pulmonar também pode ser genético ou não? Não é o principal fator. Olha, também é multifatorial, né? Existe sim uma carga genética aí, né, dos oncogenes, né, de uma pessoa que teve, por exemplo, um histórico familiar para câncer de pulmão, mas de longe o principal fator de risco é o tabagismo, né? Então, a gente, por exemplo, né, um histórico familiar não entra numa indicação de rastreamento para câncer de pulmão. Tá. Hipertensão pulmonar, doutora Lívia, é um assunto que não é tão abordado, são sintomas discretos. Como que é o diagnóstico? Bom, hipertensão pulmonar, Divaldo, é uma doença que aparece, né, realmente no nosso consultório. Assim, é importante a gente saber que existem várias causas de hipertensão pulmonar, tanto primária quanto secundárias, né? A circulação pulmonar ali, ela pode, por exemplo, sofrer com doenças pneumológicas, né? Do tipo a DPOC mesmo que a gente conversou, uma hipoxemia crônica que vai levando ali a um remodelamento vascular e evoluindo para uma hipertensão pulmonar. Doenças cardíacas, né? Do coração esquerdo, por exemplo, também podem evoluir para hipertensão pulmonar. Doenças reumatológicas podem também evoluir. Até, assim, tromboembolismo pulmonar crônico, por exemplo, é uma doença que é rara, mas, de fato, ela tem ali como uma complicação hipertensão pulmonar. E, infelizmente, é uma doença que é muito subdiagnosticada. Sim. Né? Então, a gente começa a suspeita de hipertensão pulmonar pelo ecocardiograma. Né? O eco é um exame que ele já vai dar ali as medidas das câmaras direitas, ele vai medir a pressão de artéria pulmonar, ele já vai me dar dados tanto para avaliar a circulação direita quanto a circulação esquerda do coração, e a partir dali eu posso então iniciar essa investigação, né? O paciente que tem hipertensão pulmonar, então a gente, né, vai montando aí essa investigação baseado nas doenças mais frequentes, né, mais prevalentes. Então, descartando doenças, por exemplo, do coração esquerdo, doenças pneumológicas, aí os pacientes pneumopatas, né, e aí, além do DPLC, a fibrose pulmonar, a própria apneia do sono, que pode fazer até, às vezes, uma hipoxemia noturna e evoluir para essa complicação, né, partindo dessa investigação, dando tudo normal, a gente vai, então, assim, investigar causas primárias da hipertensão pulmonar. Mas ainda assim, eu descarto outras doenças que podem ter ali correlação, né? Por exemplo, HIV, hepatites, né? As colagenoses, que são doenças reumatológicas. Então, uma estratificação assim, bem ampla para, em último passo, a gente falar, não, é uma hipertensão pulmonar primária mesmo, né? É uma doença que nasceu, por exemplo, na circulação ali pulmonar. E no final dessa estratificação aí a gente tem também o cateterismo direito, né, que é o exame mais importante onde a gente consegue medir de fato a pressão de artéria pulmonar, a resistência vascular pulmonar, vários dados bem específicos onde eu consigo, além de diagnosticar, avaliar a gravidade, né, e avaliar até as possíveis terapêuticas ali, os tratamentos disponíveis para esse paciente. A maioria dos pacientes que têm hipertensão pulmonar, né, primária, eles precisam ser encaminhados muitas vezes para centros de referência, né, onde a gente tem assim, tratamento específico, tem a disponibilidade da equipe ali especializada em hipertensão pulmonar, mas o tratamento muda muito a sobrevida desses pacientes. Então, é muito importante a gente diagnosticar, a gente descartar outras doenças associadas, que aí eu trato a causa do problema, né, e quando primária, fazer esse encaminhamento para os centros de referência. Mas é um paciente que a gente consegue manter no atendimento domiciliar com cuidados. Sim, sim. Assim, né, mantendo as medicações, se eles tiverem indicação, manter a oxigenoterapia, se eles forem hipoxêmicos, né, são sintomas crônicos, né, de espineia, que é a falta de ar, o paciente pode ter dor torácica, pode ter, às vezes, uma sensação de desmaio, né, se ele tiver ali muita alteração das câmaras cardíacas, mas são pacientes que a gente pode monitorar, assim, domiciliar.
Que bom. Mas para quem não entende de pneumologia, meio que elas se comunicam, né? Todas as patologias. Ficam até a gente acabar se confundindo, Sim. né? Porque os sintomas são clássicos, são muito semelhantes. Muito. Né? Doutora Lívia, eu vou chamar um intervalo e voltamos já. Tá bom. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero apresentar para vocês o Advancept, da ADV Pharma. É um removedor de curativos, formulado especialmente para a retirada de esparadrapo e aquela colinha que fica sempre sobre a pele. Também pode ser utilizado para a retirada daquele curativo tipo filme, aquele transparente. Sua fórmula é exclusiva, não contém álcool e contém um silicone, emolientes e solventes que não causam dor. Além de criar uma barreira protetora sobre a pele, também vão hidratar. Sua aplicação é muito simples, basta você aplicar sobre o curativo e aguardar 1 minuto para que o produto absorva e após isso você pode retirar o esparadrapo de forma prática e indolor. Fácil, né? Retirar o curativo dessa forma. Você pode encontrar os produtos em 30 ml, 100 ml ou 200 ml. Tudo isso daí vai depender da sua rotina de curativos em sua casa. Você pode encontrá-los também em qualquer farmácia próxima à sua residência ou através de um de nossos distribuidores. Quer saber mais sobre o produto? Acesse o link. Até logo. Tchau, tchau. Olá pessoal, estamos de volta com a doutora Lívia Pissoli, que é pneumologista, e vamos falar sobre fibrose pulmonar. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre fibrose. A gente falou lá no episódio 2 um pouquinho, mas quero discorrer um pouquinho mais, que tem bastante gente que é acometida. Sim, sim. Bom, a fibrose pulmonar, né, de fato, Edivaldo, ela é essa cicatrização, assim, desproporcional, aí, exagerada do pulmão, né, que a gente até fala, explicando assim de uma forma mais simples, como se fosse um pulmão pequeno, por ela ser uma doença restritiva, né. E o que acontece, né, a fibrose, ela faz o paciente evoluir com muito cansaço aos esforços, né? Cai a saturação de oxigênio também, quando o paciente tem já uma fibrose avançada, ele tem mais risco de infecções, né? E aí, quando a gente se depara com achados de fibrose, assim, é importante esse paciente ser encaminhado ou ter uma procura aí para o pneumologista, né? Por quê? O que acontece? A gente tem uma investigação a ser feita, né, das causas da fibrose. Desde investigação, assim, para exposições, né? A gente tem, por exemplo, uma doença que chama pneumonite de hipersensibilidade, que quando a pessoa tem exposição a alguns antígenos ali específicos, ela pode evoluir para uma forma de fibrose dessa pneumonite. E aí a gente tem tratamento, né? A gente tem causas autoimunes que evoluem com fibrose pulmonar. A gente tem o próprio tabagismo como um fator de risco para fibrose pulmonar. E a gente tem aí também a fibrose pulmonar idiopática, né? Onde é uma doença que teve origem ali no pulmão mesmo, não tem uma causa estabelecida. Mas, né, dependendo do grau de fibrose, né, e das condições do paciente, a gente tem como melhorar a qualidade de vida dele. E hoje em dia a gente tem também as medicações antifibróticas, né? Isso é importante ressaltar, porque apesar delas não conseguirem reverter o processo que já está estabelecido ali de uma inflamação crônica, muitas vezes a gente consegue pelo menos manter o paciente naquele patamar, né? Reduzindo a velocidade de evolução dessa fibrose para uma piora clínica e piora funcional. Então, assim, o tratamento de fibrose hoje, ele é muito complexo, né? Ele envolve várias frentes. Além da gente olhar para o pulmão, a gente quer também o paciente com um performance status bom. Então, esse paciente precisa de um bom suporte nutricional, ele precisa de um controle das comorbidades, né? Até porque muitas vezes são pacientes idosos que têm aí outros problemas de saúde. Ele precisa de um suporte, às vezes, psicológico, porque muitas vezes é uma doença comparada a um câncer, por exemplo. E né? É limitante. É limitante, exatamente. Então, a gente pensar que esse paciente é um paciente complexo, mas que esse tratamento evoluiu muito nos últimos anos, né, é reconfortante a gente, né, ter essa experiência e poder ofertar isso para o paciente. Muita coisa avançou, muita coisa melhorou para a saúde dos pulmões, né? Sim. Dentre tudo isso que a senhora trouxe aqui para nós, que foi muito rico, muito enriquecedor,
quais são os cuidados para manter uma saúde pulmonar longeva? Certo. O básico do básico, a recomendação de consultório, a recomendação de mãe, de médica, de cliente, enfim, de tudo. Perfeito, Edivaldo, isso mesmo. Olha, né, eu acho que primeiro é cuidar da saúde em geral. Né, isso é extremamente importante, né? E aí, aquele pilar, né? Uma alimentação boa, equilibrada, isso de fato faz diferença, né? Não é só uma questão a mais. O sono está diretamente relacionado com a imunidade, um sono de qualidade, né? E atividade física. A gente bate sempre, né, nesse pilar aí, porque para os pulmões, atividade física, exercício é extremamente importante, né? Até na prevenção de infecções. E aí, né, a prevenção de infecções é, assim, outra coisa extremamente importante quando a gente fala de manter vacinação em dia. Sim. Né? Fazer até lavagem nasal, por exemplo, para evitar infecções respiratórias. Manter o próprio organismo hidratado, evitar o ressecamento das mucosas aí no outono e inverno. Então, assim, são cuidados que a gente vai somando ali para evitar uma piora, principalmente nesse clima mais crítico. E para quem tem uma doença crônica, né, mantê-la controlada o máximo possível, né? Por exemplo, os pacientes asmáticos, muitas vezes, eles param de usar medicação por conta, porque eles, né, percebem que estão bem e param. Então, não pare, né? Pare só se o seu médico, de fato, recomendar, se isso foi combinado em consulta, e aí é diferente, mas mantenha a sua doença bem controlada. Da mesma forma que eles se automedicam, eles descontinuam o tratamento por conta própria. Sim, exatamente. E, doutora Lívia, como fazemos para achá-la? Vocês podem me encontrar, então, nas redes sociais, no Instagram, doutora Lívia Bissoli, e no meu site, www.doutoraliviabissoli.com.br. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Exposto o seu tempo para essas 4 videoaulas. São videoaulas que aconteceram aqui sobre saúde pulmonar. Muito obrigada. Foi muito bom, obrigada. E para você que precisa de atendimento domiciliar, cuidados domiciliares, entre em contato conosco no 11 94007 5391 ou lá no nosso Instagram, @edivaldo.toledo. Aguardo você e até a próxima. Tchau, tchau.